O Santos encaminhou a contratação do atacante Steve Mendonça, do Ceará. A diretoria do Peixe ofertou um contrato de 3 anos ao atleta e já acertou valores com o Vozão. O nome do atacante foi aprovado pelo coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão e pelo técnico Odair Helma. A negociação, no entanto, foi conduzida pelo presidente Andrés Rueda. Com passagem pelo rival Corinthians, Mendonça foi um dos destaques do Ceará nesta temporada. Apesar do rebaixamento do Vozão para a Série B do Brasileirão, o atacante terminou o ano em alta e não iria permanecer no clube nordestino. Em 2022, Mendonça disputou 50 partidas pelo Ceará, marcou 20 gols e distribuiu 3 assistências aos seus companheiros. Seu contrato com o Vozão vai até dezembro de 2023, mas a rescisão com o Ceará já está encaminhada e deve acontecer ainda nesta semana. Os valores envolvidos na transação são mantidos em sigilo. O jogador foi comprado pelo Ceará em 2021 por cerca de 4 milhões de reais. Ele fez 96 jogos, com 24 gols marcados e 9 assistências. Mendonça tem 30 anos, destacou pelo Deportivo Cali e América de Cali na Colômbia e teve passagens por Corinthians e Bahia no futebol brasileiro antes de chegar no Ceará. Em entrevista ao Diário do Peixe, o presidente Andrés Rueda afirmou que o clube pretende contratar de 3 a 4 reforços até o início da pré-temporada, dia 14 de dezembro. Presidente, no dia 15, talvez não falando em nomes, mas dia 15 de dezembro, se eu não me engano, é a representação do Santos, início de pré-temporada, né? Um período um pouco anormal, né? Normalmente eles se representam lá na primeira semana final da primeira semana de janeiro. O Santos, no planejamento do senhor, o Santos se representa com quantos reforços? Aí, de 3 a 4 reforços é o que a gente imagina, tá, para dar mais sustentação ao nosso time. Tá? E a gente pretende, sim, até o início da temporada, a fase de preparação, já ter esse pessoal, tá, dentro do nosso grupo. No mercado, o Peixe também busca um meia com características de armação, um volante e pelo menos um lateral direito. Em meio a chegadas e saídas, o Santos também se preocupa com a manutenção de atletas do seu elenco. A maioria dos contratos do Peixe se encerra após o fim do mandato do presidente Andrés Rueda no fim do ano que vem, mas os vínculos de Carlos Sanches e Soteldo são temas pendentes para a diretoria. Prestes a completar 38 anos, o uruguaio tem contrato com o Santos até 22 de julho de 2023. Não há conversa por uma renovação e a possibilidade de aposentadoria não está descartada. Caso isso aconteça, o clube poderia oferecer um cargo na comissão técnica ao meia. A depender de seu desempenho em campo nos primeiros meses do ano e da avaliação do coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão e do técnico Odair Helma, uma oferta de extensão pode ser estudada pela diretoria. Apesar disso, é o cenário menos provável no momento. O segundo nome da lista de pendências do Santos é o de Soteldo. O atacante está emprestado pelo Tigres, do México, até 3 de julho de 2023, com valor de compra fixado em 4 milhões de dólares, cerca de 21,4 milhões de reais na cotação atual, por 50% de seus direitos econômicos. Em entrevista recente, o presidente Andrés Rueda deixou claro que o desejo de realizar a compra junto aos mexicanos. O Santos tem até o fim do contrato para comunicar formalmente sua intenção de compra e, desde já, elabora uma engenharia financeira para viabilizar a contratação do venezuelano. Então não tem como o Rio Clube quebrar esse contrato, isso já está assinado, tá? Então, o Fernandes, sim, a gente vai exercer para esse mês aí, agora é dezembro, tá? Soteldo é em junho, tá? A gente pretende exercer, né? Vai depender única exclusivamente dele, tá? Não posso afirmar que vai ser exercido, depende do desempenho dele, tá? Então não tem essa de clube querer atravessar. Nessa modelagem de negócio, tá? Se eu não coloco o contrato já assinado com o jogador, aí seria uma burrice, né? Porque eu trago o jogador, ele desponta aqui, o investimento ficou com a gente e vem o terceiro e leva embora. O Soteldo, ele sabe que tem a pretensão, mas eu sempre brinco com ele para não se acomodar. Quer dizer, olha, eu tenho pretensão de comprar, depende de você, pô. Embora tenha feito apenas 7 partidas após seu retorno ao Brasil, o camisa 10 é um ídolo do clube e apenas não permaneceria caso o acordo financeiro não fosse possível. Na lista de contratos próximo do fim, há também o nome de Ed Carlos, meia que apareceu na reta final do Brasileirão sob o comando de Orlando Ribeiro e agradou a diretoria. O jogador tem contrato até 31 de julho de 2023, mas não há necessidade de uma negociação, já que seu vínculo prevê renovação automática por mais 2 temporadas. Os equatorianos Johan Júlio e Angulo fecham a lista de jogadores com contratos curtos com o Peixe. Os dois, no entanto, não devem seguir na próxima temporada. O primeiro tem seu retorno encaminhado à LDU desde a reta final do Campeonato Brasileiro.
O Pachuca, do México, tem interesse no volante Rodrigo Fernandes, que está emprestado pelo Guarani do Paraguai ao Santos até o dia 31 de dezembro. O Peñarol, do Uruguai, também tem um atleta de 26 anos na mira. O Pachuca procurou os representantes para avisar que, se o Santos não comprá-lo, uma proposta será feita ao Guarani. Os mexicanos sinalizaram com um salário bem superior ao que é pago pelo Peixe. O Santos, porém, afirma que irá exercer a cláusula de compra de cerca de 6 milhões de reais do uruguaio. O problema está na valorização salarial do meio-campista para 2023. Como o All Sports antecipou, Fernandes está insatisfeito com o salário que recebia em 2023 e pressiona o Peixe por um aumento. O clube, em contrapartida, está protegido em contrato. Quem confirma a informação é o próprio presidente do Santos, Andrés Rueda. O que eu posso dizer desses casos, tá? É até uma boa oportunidade para esclarecer para todos vocês. Como é que a gente trabalha quando traz um jogador emprestado de outro clube? Isso serve para o Zanocelo, para o Rodrigo, para o Soteldo, ou seja, todos esses jogadores que a gente trouxe emprestado. No momento que a gente traz, tá, a gente já coloca um valor de compra, uma opção de compra, que, terminado o empréstimo, é vontade do Santos exercer ou não. Tá? Isso não se discute. Se o Santos quiser exercer, está no direito, é inquestionável. Tá? Fora isso, o que a gente já coloca? Tá? A gente já negocia com o jogador, tá? Que no caso de a gente exercer a compra, já negocia com o jogador um novo contrato de trabalho, estipulando prazo, salário, ou seja, todas as condições também para o clube não ficar refém. Tá? Então, todos esses jogadores, no momento certo, que a gente pretende exercer, nesse exemplo que você falou, sim, a gente pretende exercer lá no Zanocelo, pretende exercer o Rodrigo, pretende exercer o Soteldo, no momento certo, a vontade do clube vai ser colocada ao clube de origem e, nesse momento, o contrato do jogador já está tudo acertado. O que acontece? Tá? Jogadores que têm uma performance bom no período de empréstimo, depois disso, eles falam, puxa vida, mas eu assinei talvez com um salário um pouco mais baixo, eu devia ser um pouquinho mais reconhecido. Veja, a gente conversa, tá? Mas o clube está garantido que se não se chegar a um acordo, existe um contrato que vai entrar em vigor com prazo de 3, 4 anos, tá? E ter total tranquilidade. Isso se aplica a todos os jogadores. Quando acertou o empréstimo junto ao Guarani, o Santos já definiu o contrato em caso de compra com aumento salarial de 20% e teve a assinatura do jogador. Agora, depois de ser titular durante toda a temporada, ele pede mais. O presidente Andrés Rueda cogita dar essa valorização ao uruguaio por merecimento, mas não por pressão dos empresários. O mandatário teme abrir precedente para outros atletas seguirem o mesmo caminho. Rodrigo Fernandes chegou ao Santos em março e disputou 38 jogos no ano com um gol marcado. O Santos decidiu não comprar o meia Bruno Oliveira. O jogador está emprestado pela Caldense até o final de dezembro deste ano. Sem espaço no clube, Bruninho, como é conhecido, não vai permanecer no Peixe. Quem confirmou a saída do jogador foi o presidente Andrés Rueda, em entrevista exclusiva ao Lance /Diário do Peixe. Recentemente, Bruninho recebeu algumas sondagens e, fora do Santos, deve decidir o seu futuro nos próximos dias. Abre aspas, o Bruno Oliveira foi comunicado que não vamos fazer a compra, disse o Cartola do Peixe. Longe de ser unanimidade no clube, Bruno disputou 23 jogos e deu uma assistência. Com o técnico Orlando Ribeiro, fez apenas uma partida, no empate em casa contra o Avaí. A escalação do jogador, inclusive, foi considerada uma surpresa, visto que não vinha sendo aproveitado. Bruno é natural de Vinhedo, São Paulo, e torce pelo Santos desde a infância. No currículo, acumula passagens pelo Bragantino, 15 de Piracicaba e Grêmio Osasco antes de chegar à Caldense. O Santos procura por um zagueiro no mercado da bola, e um dos alvos do Peixe é Joaquim, do Cuiabá. Ele tem 24 anos e foi um dos destaques da posição no Campeonato Brasileiro. O Dourado pede alto pela sua revelação. Joaquim tem a aprovação do técnico Odair Helma e do Departamento de Inteligência. O alvinegro entende que a revelação merece um esforço financeiro. Pouco conhecido após passagens por Botafogo da Paraíba e Botafogo de São Paulo, ele chamou a atenção no Brasileirão e foi procurado por clubes da Série A e do exterior recentemente. Num primeiro contato entre os clubes, o Cuiabá pediu mais de 20 milhões de reais pelo zagueiro de acordo com a apuração do All Sports. O Santos, então, busca alternativas para tentar viabilizar o negócio. Sem esse montante disponível, o presidente Andrés Rueda sugere um empréstimo ou a compra de parte dos direitos econômicos com pagamento parcelado.
Não houve avanço até aqui. Nas reuniões entre Rodair Helman, Falcão e Andrés Rueda, ficou definido que o Santos vai atrás de um zagueiro no mercado. O Peixe entende que Maicon e Luiz Felipe têm histórico de lesões, quer mais tempo de avaliação para Alex e não quer dar uma grande responsabilidade para Derek e Jair, do Sub-20. Eduardo Bauerman, que trabalhou com Odair na base do Inter, foi o único que não frequentou o departamento médico nessa temporada. Dessa forma, o Santos procura um defensor e tem Joaquim no topo da lista. Se o atleta do Cuiabá não der certo, o clube vai atrás de outros nomes. Odair também quer pelo menos um lateral direito, um volante, um meia e um atacante.